Olá, olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Jorge Salim para mais uma live. Hoje com um convidado especial, Igor Barbosa, que irá discorrer sobre temas insólitos. Mas antes de chamar o nosso convidado para a sala de bate-papo, eu quero mandar um forte abraço aos amigos de Portugal, da Irlanda, da Califórnia, de Toronto, no Canadá, e também aqui do nosso amado país, Brasil, os amigos gaúchos, nossos vizinhos, os irmãos do Paraná, de Santa Catarina, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Norte e Nordeste. Sintam-se bem-vindos e acolhidos sempre no nosso canal. Convido você também, que está chegando agora, você que chegará depois, que dê o seu like, para que o algoritmo do YouTube entenda que essa live é importante e ressoe com mais pessoas na rede. E te convido também a compartilhar para aqueles que são os teus amigos, tuas amigas, pessoas que estão na busca de descobertas, do autoconhecimento, do desenvolvimento da consciência, e se equilibrem e possam encontrar um caminho de saída dessa matrix que nos aprisiona. E se você ainda não for inscrito no canal, eu convido você a inscrever-se. Venha participar da nossa rede neural quântica, ok? Então, dito isso, eu quero chamar a senhorita Josiane para que ela faça a apresentação do nosso convidado da noite. Alô, Josi, você está aí? Boa noite, Jorge. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite, André Costa, que já está aqui com a gente. Boa noite, André. Um abraço. Boa noite também à dona doutora Patrícia Ridal. Boa noite a todos que estão aqui com a gente. E hoje a gente vai receber um convidado muito especial, Igor Barbosa, do canal Portal da Ascensão. Hoje ele vai falar conosco um pouquinho sobre os 3 estágios da ascensão, o estágio 1, que é rompendo com a necessidade de reencarnar na terceira dimensão, o estágio 2, que é despertando o nosso corpo criogênico anterior à Terra, e finalmente o estágio 3, que é rompendo com a necessidade de estar encarnado em qualquer forma ou fase da matéria física. Gratidão a todos que estão aqui e seja bem-vindo, Igor. Olá, Josiane. Olá, Jorge. Boa noite. Boa noite. Já é noite no Brasil, acredito, não é? Sim, aqui Boa noite a todos. Agradeço aí o convite. É um prazer para estar aqui conversando com vocês aí. Saudade desse país maravilhoso que é o Brasil. Estou fora já há alguns anos. E eu espero que no decorrer dessa transmissão possa estar aí esclarecendo alguns pontos tão importantes aí no caminho da ascensão. Obrigado pelo convite. Perfeito. O Igor, mas antes de você entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria de solicitar a você que desse um spoiler da sua jornada antes, agora e o que você pretende fazer mais adiante nessa sua caminhada, nessa sua saga, e com todo esse conteúdo incrível que você possui, e que com certeza isso aí já é de praxe aqui no nosso canal, pedir, solicitar, convidar o nosso convidado a falar um pouquinho de si para aqueles que não te conhecem, que vão te conhecer agora, tenham alguma informação básica. É possível, então? Claro, por gentileza? Com certeza. Então, me chamo Igor. Em inglês, nós usamos um termo específico para alguns seres que trabalham na emanação do raio azul, que é o Blue Ray. Nós falamos inglês, então eu pertenço, a minha egrégora entra no planeta Terra através do trabalho energético voltado para a força desse raio azul. Nós somos um grupo de consciências. A minha entrada no planeta, na verdade, se dá... Vou pegar um pouquinho lá de trás para explicar. Se dá nas antigas civilizações de Mu, Lemur e Atlântida, então, onde eu tive 2 encarnações como arcturiano, no antigo continente de Mu, onde hoje está situada aquela região da Austrália, da Nova Zelândia. Lembrando que a gente está falando de mais de 30 mil anos atrás, de uma época em que a Terra estava fora de quarentena. Nós não tínhamos ainda barreira de frequência no planeta Terra, e naquela época era possível se receberem seres
de outros orbes extraterrestres, na fisicalidade abertamente. Então, nós tínhamos arcturianos, sirianos, elfos e várias outras espécies convivendo em paz na antiga civilização de Mun. Infelizmente, após um certo tempo, o nosso planeta foi invadido pelos draconianos de Tuban, iniciou-se uma guerra e uma série de outros problemas. Essas espécies foram transferidas para o plano astral e alguns milhares de anos após essa invasão dos draconianos, o planeta se tornou um planeta prisão com a instalação da barreira de frequência. E eu retorno ao plano astral, sem encarnar mais na fisicalidade, na terceira dimensão, e depois de um certo tempo, alguns milhares de anos, eu voltei a ter a minha primeira encarnação como humano, na Idade Média, sendo essa a segunda encarnação que eu estou tendo no planeta Terra, no corpo humano. Na verdade, é a segunda e, na verdade, a última encarnação. Eu, na verdade, entro nesse corpo através de um processo de transmigração, que não é um tipo de encarnação convencional. É um acordo mútuo em que você faz uma proposta de troca de alma entre um ser que habita esse corpo, para que ele ceda este corpo para que uma consciência estelar ou de fora do planeta possa apresentar sua mensagem, levar sua mensagem a este plano. E existe uma troca de favores, e a alma que cede o corpo, ele é beneficiado com a ascensão do estágio da terceira dimensão. Então isso é muito comum, essa troca de alma, esse processo de transmigração entre os seres que vêm em missão para o planeta. Não podemos confundir aqui com a questão da abdução do corpo tomada por violência, como é o caso dos reptilianos, quando eles abduzem um político, quando eles tomam o corpo de um político, de uma pessoa de influência, de poder, eles fazem à força, sem consultar, e simplesmente se apoderam daquele corpo. Quando o ser ele entra num corpo, num processo harmônico, existe uma troca, uma parceria, um acordo, mesmo antes do nascimento desse ser, desse corpo atual. Então, eu entro nesse corpo por volta de 4 anos de idade, passo uns 25 anos, mais ou menos, dormindo aí na Matrix, né? Nesse meio tempo, tive por algumas igrejas evangélicas, dei uma pausa nesse segmento, iniciei uma carreira durante um tempo como artista no Brasil, com a música, cheguei a cantar e tocar durante muito tempo no Brasil, e por volta dos meus 32 anos, mais ou menos, inicia-se então o despertar consciencial, que foi muito duro. Eu acho que, na verdade, não é fácil para ninguém, né? Quando a gente começa a acordar e ver a realidade como realmente ela é e quem nós somos, esse despertar muitas vezes é duro na nossa caminhada. Então, eu tive passagens nesse despertar pela Quimbanda, pela Umbanda, posteriormente pelo kardecismo. Após o kardecismo, eu começo a estudar a apometria e começo a atender como terapeuta por 1 ano na cidade de Porto Belo, aí, do teu lado, em Santa Catarina, nessa terra maravilhosa. E após um tempo eu parei com os atendimentos, me dediquei apenas a fornecer informações através do meu canal YouTube, através de alguns livros que eu escrevi e estou escrevendo para o inglês. E com o meu foco de traduzir esse trabalho que eu tenho no meu canal Portal to Ascension, que no caso em português significa Portal para a Ascensão, eu resolvi traduzir esse material e com o intuito de melhorar a tradução dos trabalhos, eu achei necessário ter um contato com a língua inglesa. Então, eu tomei a decisão, mais ou menos uns 6 anos atrás, de deixar o país para iniciar esse contato, esse aprendizado, a fim de entregar a mensagem de uma forma mais clara para outros países. Então, passei um tempo na Nova Zelândia, também em Londres, e hoje me encontro atualmente aqui há 1 ano e meio no Canadá. Muito bem. Então, só aproveitar aí o linkzinho do início, que você estava narrando a tua história, lá atrás, antes da barreira de frequência, os seres cósmicos estelares vinham e retornavam para fora do planeta. E você, nessa ocasião, que esteve em Lemúria, estava, então, com o corpo dos... Imun. Você falou aqui... hein? Eu estive em Imun. Estive encarnado em Imun. Imu, com o corpo arturiano, é isso? Isso, tive 2 encarnações como arturiano no antigo continente de Mun, que é onde fica aquela atual região da Austrália,
e da Nova Zelândia. Naquela época, nós vivíamos uma época completamente diferente, onde a Terra estava fora da barreira de frequência, existia um respeito pela vida entre os seres humanos, os extraterrestres e os animais, inclusive a comunicação era telepática, e existia um respeito profundo pela vida. Era outra, eu costumo dizer que foi o paraíso na Terra. Certo. Realmente, pelo que você está falando aí, devia ser o paraíso da Terra. E vocês aqui, nesse tempo, desenvolviam assim, projetos de pesquisas. O que é que vocês faziam aqui? Você deve ter lembrança disso, naturalmente. Basicamente, existiam pesquisas genéticas por parte das 22 delegações extraterrestres que tinham experimentos genéticos na Terra, desde os arcturianos, dos sirianos, dos pleiadianos. Essas raças extraterrestres sempre estiveram aqui desde o início, com melhoria do seu DNA, como novas propostas. A Terra, na verdade, sempre foi um laboratório de experimento genético para muitos extraterrestres que vinham aqui desenvolver suas pesquisas. Então, basicamente, foi feito, naquela época, um experimento muito voltado, eu tenho recordação, sobre a questão dos elfos. Isso foi uma das raças mais maravilhosas que eu tive a oportunidade de ver, de conversar, seres com a capacidade de levitar, de voar. Então, eu sei que isso parece um pouco, quando a gente começa a falar sobre o assunto, um pouco ficção científica, vamos dizer assim, mas tudo isso realmente aconteceu naquela época. Então, todos esses seres se ajudavam mutuamente nessas antigas civilizações, desde Mun, Lemúria, até a própria Atlântida. Infelizmente, os conflitos começaram após a invasão draconiana e foram usados, inclusive, artefatos nucleares para destruir essas regiões. Foi aproximadamente, infelizmente, os draconianos derrotaram os arcturianos dessa guerra e, por volta de 20 mil anos atrás, eles colocam a Lua na nossa órbita, na atual órbita, fortalecendo, então, assim, essa barreira de frequência em torno do planeta. Hoje... Então... Sim, pode continuar. Hoje, infelizmente, até mesmo a Lua, ela trabalha como manipulador de frequência para manter a humanidade reencarnando indefinidamente com amnésia, sem requerer a sua origem estelar. Perfeito. Muito bom. Então tá. Nós vamos, então, convidar o pessoal aí que está chegando no chat para dizer de onde está nos acompanhando, fazer as suas perguntas, e o nosso convidado irá responder, e não esquecendo de dar o like, compartilhar essa live que é de utilidade pública e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Venha participar da nossa rede neural quântica, será sempre bem-vindo. Uma pergunta que eu gostaria de falar aqui, antes de você começar a entrar assim, no assunto mesmo, lá na frente. Esses elfos, essa raça élfica, que era um projeto, naturalmente, lá de cima, digamos assim, porque isso aí depois tu vai dissertar, eles conseguiram sair daqui, Igor? Ou muitos ficaram aprisionados aqui? Foram pegos de surpresa, alguma coisa assim? Muitos ficaram lutando, não desistiram, enfrentaram os draconianos. Os que foram mortos em combate foram transferidos para o plano astral, alguns para fora do planeta, e alguns resolveram continuar dentro do próprio planeta, numa outra faixa dimensional. Alguns também se foram à cidade de Ágata. Nós tivemos vários destinos, mas a maior parte dos elfos foi retirada do planeta pelo Toranque. Então, e grande parte deles foram transferidos, como eu falei, para o plano astral. Ok, então vamos começar com o nosso bate-papo, que nós vamos entrar no primeiro tópico aí, que é rompendo com a necessidade da reencarnação na 3D. É isso mesmo? Só corrigindo e concluindo aqui, voltando a falar dos elfos, antes disso, eles foram transferidos para o plano astral a nível de uma quinta dimensão adiante. De quinta para sexta. Uma quinta dimensão adiante. E, aproveitando aqui essa conversa aqui da quinta dimensão, ainda existem combates, controles draconianos na quinta dimensão, porque na quarta dimensão é natural que isso aí esteja acontecendo, mas na quinta dimensão ainda existem esses combates, essas guerras, essas lutas, e aquilo ali não é o que o pessoal está pensando aqui na Terra, vou ascender para a quinta dimensão e vou viver no paraíso. Não. Como é que fica essa situação? Tem alguma ideia sobre isso para nos passar? Primeiro, vamos esclarecer uma coisa. Supostamente,
nós estamos na terceira dimensão. Algumas pessoas falam quarta dimensão. Durante muito tempo, eu cheguei a acreditar que nós estivéssemos encarnados na quarta dimensão, mas depois de um tempo de pesquisa, e de acordo com as projeções, em projeção astral, eu estive conversando também com alguns guias, mentores, e eles puderam confirmar que a próxima dimensão, além dessa, acima, é realmente a quarta, e essa seria a terceira. Porque a grande confusão que as pessoas, quando se fala de dimensão, se fala em altura, largura e profundidade. Tudo bem, terceira dimensão. Porém, eles alegam que existe o quarto componente, que é a densidade da matéria. E essa densidade da matéria vai determinar o fator tempo e a velocidade que o tempo vai ocorrer nessa dimensão. Então, esses 4 fatores, na verdade, eu não posso me basear neles e afirmar que eu estou na quarta dimensão devido a esses 4 fatores, porque eles estão presentes em todas as dimensões físicas. Eles estão presentes na quarta, na quinta e na sexta. Então, assim, acompanhando essa linha de raciocínio que nós estamos na terceira dimensão, e isso também, na verdade, não é vamos dizer assim, do ponto de vista cósmico correto, mas é só para se ter uma base, nós usamos essa escala de dimensões. Na verdade, não é bem isso, mas seria o mais próximo do que nós poderíamos classificar como a nossa realidade física. Então, vamos trabalhar dessa forma, que nós estamos na terceira dimensão, e nessa terceira dimensão seria a parte mais densa, onde o domínio é praticamente hostil por parte dos draconianos e dos reptilianos negativos que controlam o planeta, infelizmente, no momento. Na quarta dimensão, eles ainda dominam, vamos dizer assim, em torno de 70%. Eles detêm o controle do planeta em torno disso. Na quinta dimensão, essa disputa fica meio a meio. 50% luz, 50% negatividade, ou seja, existe ainda muita guerra e muito conflito, até mesmo na quinta dimensão. A partir da sexta dimensão, Jorge, as forças chamadas harmônicas ou da luz começam a assumir o controle. Então, eles passam a deter o controle em torno de 70%, mais ou menos, 70%, 75% do controle sobre essa dimensão. E a partir de uma sétima dimensão, a gente está completamente fora da barreira de frequência Terra. Esse a gente vai estar conversando mais para frente, o chamado segundo estágio da ascensão. Bom, a Josi, tu tens algum comentário a fazer, alguma coisa a colocar para o nosso convidado, Josi? Eu acho que não, né? Não, eu só gostaria de convidar o pessoal que está participando aqui da live para participar aqui da nossa enquete, tá? Que a gente está fazendo aqui. Deixa eu até puxar aqui a enquete. Se você está buscando a ascensão espiritual. Então, antes de a gente começar, então, a falar desses 3 estágios, que é para justamente buscar a ascensão espiritual, tu pode conceituar para a gente o que é a ascensão espiritual, Igor? Sim. A palavra ascensão, ela vem do latim, significa ascender, elevar. Pois bem, mas a grande pergunta é, ascender ao quê e se elevar ao quê e por quê? Então, a palavra ascensão no meio espiritualista está relacionado ao nosso caminho de iluminação. Nós somos uma alma temporariamente presa a uma estrutura biológica. A palavra é bem essa. Nós somos uma alma temporariamente presa à estrutura biológica, na matéria. E essa alma, ela vem de um universo de antimatéria e ela precisa retornar a esse universo primordial. Então, a esse ciclo de descida anterior à Terra, nós chamamos de descensão. Quando nós atingimos, vamos dizer assim, o fundo do poço, vamos dizer assim, desse experimento, a parte densa, que é a terceira dimensão, chega o momento de fazermos a escolha de ficarmos presos aqui e retornarmos para casa. Na verdade, não deveria nem ser escolha, esse seria o nosso caminho normal. Retornar para casa por direito, levando todas essas experiências encarnacionais como informações dentro desse experimento. A esse caminho de volta, nós usamos o termo ascensão, que seria, na verdade, voltar para casa. O grande problema, em termos dessa questão de ascensão, é que se gerou um holograma no meio espiritualista de que
para se ascensionar, é preciso ser uma pessoa santa, é preciso ser uma pessoa que encarne por aqui 50, 100 mil vezes e purifique o seu karma através do sofrimento, que não é verdade. O conceito de ascensão em seu primeiro estágio é simplesmente romper com a necessidade de estar encarnado na terceira dimensão, que é o nosso plano físico. E essa necessidade é alimentada basicamente por duas coisas, Josiane. Pelo apego à família e pelo sentimento de culpa. Então, a maioria de nós, quando nós fazemos a nossa passagem física, a passagem pela morte, e chegamos do outro lado e acordamos no hospital espiritual, seja de uma cidade qualquer etérica, nós somos direcionados primeiramente a essas cidades pelas nossas próprias crenças. Então, se a pessoa é um evangélico e ela parte desse plano, ela vai acordar num hospital espiritual de uma cidade etérica evangélica. Se ela é kardecista, provavelmente ela vai acordar no hospital espiritual do nosso lar. Se ela é da Umbanda, ela vai acordar no plano espiritual no hospital da cidade de Aruanda. Se ela vem do Candomblé, vai acordar na cidade chamada Iroko. Isso vai depender do sistema de crença da pessoa. E ali vai ser explicado que ela tem um caminho a seguir, que seria o caminho da ascensão, continuar a retornar para casa, mas esse seguir vai depender de o quanto a pessoa é apegada, primeiro, à família, e segundo, o quanto de culpa essa pessoa carrega pelas experiências que ela viveu no processo encarnacional. Mas eu diria que, basicamente, são essas duas coisas que mais pesam. Então, as pessoas, em vez de seguirem adiante, elas começam a se lembrar do pai, da mãe, do cachorro, do gato, da esposa, do marido, a ponto que elas imploram a espiritualidade para voltar, por apego. E esse apego mantém elas presas num processo repetitivo que pode durar séculos e milênios. Então, é por isso que quando se fala de ascensão, eu estou falando, na verdade, com a necessidade de romper, de se quebrar esse apego excessivo que nos prende e nos obriga a voltar a reencarnar. Mas, na verdade, não é alguém que está mandando, somos nós que nos induzimos a voltar para cá, mais uma vez, devido aos nossos apegos familiares ou devido ao sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa é um pouco mais complexo, porque para superar o sentimento de culpa, primeiro nós temos que entender que o experimento encarnacional é uma experiência. Se você avalia suas experiências na vida como experimento, não existe o conceito do bem e do mal. Existe o conceito de aprendizado. Se você avalia as experiências que você está tendo na sua vida de uma forma religiosa, com o conceito do bem e do mal, todo o erro vai te gerar culpa, e essa culpa vai te obrigar a reencarnar pelo próprio sentimento de culpa. Porque como co-criador que você é, sendo uma centelha divina, você vai co-criar que você precisa voltar e pagar pelos seus erros. O que, na verdade, não funciona desse jeito. Quando nós temos uma consciência mais esperta, após essa chamada passagem, o Jorge e Josiane, ao chegar do outro lado, você pode optar simplesmente em pagar ou rever algum erro ou débito que você tenha, trabalhando como um guia espiritual. Então, é o que muitos guias de vocês, mentores, estão fazendo nesse momento. Eles estão trabalhando, usando vocês, aqui na Fisicalidades, como instrumentos, e muitas outras pessoas, e através desse trabalho, eles estão quitando as chamadas pendências kármicas, vamos dizer assim, que eles tenham, e a partir de um tempo de 20, 30, 40 anos de trabalho e serviço no plano astral, você supera totalmente esse sentimento de culpa e transcende ao próximo nível dimensional. Perfeito. Essa questão da liberação do apego à família, ele se refere ao primeiro estágio, correto? Exatamente. Que aí o primeiro estágio ali, ele tem o pós-morte. Então, o que seria essa questão ali do pós-morte? Porque ele fala da exploração das cidades etéreas do astral, os resgates de débitos kármicos, a liberação do apego à família, como você mencionou, superação do contrato de submissão religiosa e sentimento de culpa, e resgate de clones e fractais no umbral. Então, um desses pontos seria, então, essa liberação do apego à família, né? E como que a exploração das cidades etéreas do astral reflete no estágio 1, Igor? Só um instantinho só, eu quero aproveitar. Sim. O áudio? Eu não consegui ouvir o que o Jorge falou. Aproveitar esse link aí, desse bate-papo aí que está bem instigante.
a pessoa desencarna, e leva consigo uma psicose, né? A chamada psicose pós-morte. Sim. Né? Aquele apego que tinha pela mulher, aquele ciúme avassalador, porque é isso e aquilo outro. Né? Então ele está totalmente fora daquele padrão de harmonia. Aliás, essa questão que você está trazendo aqui é de suma importância porque, além de ser esclarecedora, ela também é educativa. A própria família em si, ela tem que manter um padrão harmônico de entendimento dessas questões para que todos possam sair bem. É mais ou menos por aí, Igor? Exatamente, Jorge. Tudo é, vamos dizer assim, o marido que você tem, a esposa que você tem, o filho que você tem, o irmão, é um presente temporário que o universo está te dando para você aprender algo através daquele convívio. Mas nada te pertence. Então você tem que estar pronto para, ao partir desse plano, desapegar disso. Porque o que acontece na maioria das vezes, Jorge, é que a pessoa ela não se desapega durante a passagem e muitos não conseguem sequer alcançar as cidades do plano etérico e ficam, inclusive, aqui na própria, transitando entre a fisicalidade e o umbral e as infradimensões. Então tem pessoas que ficam acopladas ao campo áurico de familiares e da própria casa onde vivia, da própria, vamos dizer assim, trabalho, onde a pessoa trabalhou durante toda uma vida, por apego a todo aquele papel que ela desempenhou na fisicalidade. Então, quando eu me refiro a esse acordar num plano espiritual, numa cidade etérica, já estou me referindo a pessoas que estão um pouquinho já no estágio mais avançado, mas tem aqueles que não conseguem nem chegar nesses níveis e ficam presos aqui, perambulamos, vamos dizer assim, como se fosse uma alma penada, né? Muitas pessoas usam esse termo, mais ou menos, só para ter um entendimento. Mas, na verdade, são pessoas que precisam de esclarecimento, encaminhamento. Então, assim, quando você entende que o papel que você experienciou aqui na sua família foi um papel, como um filme, que você entrou, atuou para aprender algo. Aquilo não representa a sua verdade absoluta. Então, você tem que ser grato por aquele papel e desapegar daquilo. Porque aquele teu pai foi pai de milhares de pessoas diferentes, em outras encarnações. A tua mãe já foi mãe de pessoas completamente diferentes. De repente, você foi a mãe da tua própria mãe em outra encarnação e vice-versa. São apenas papéis. Quando entendemos que são apenas personagens e papéis, nós começamos a desapegar, a ter esse entendimento e desapegar e deixar essas pessoas seguirem o caminho delas. Inclusive, é uma grande dificuldade hoje. Você veja que as pessoas elas estão muito possessivas, elas se apoderam uma das outras e não permitem sequer que as outras errem e sigam a sua caminhada. Então, o amor verdadeiro ele é baseado em liberdade. Quando você entende isso, você parte da fisicalidade, você desapega da sua família e segue a tua caminhada do outro lado. A exploração das cidades etéricas a que eu me refiro, José, é que, como guia espiritual, você tem muito mais oportunidade de fazer o bem para as pessoas do que estando encarnado no plano material, porque você consegue trabalhar psiquicamente, simultaneamente, com 800 mil, 2.000 pessoas através do processo mediúnico na próxima dimensão. Então, você pode estar trabalhando em todas as cidades etéricas, em muitas cidades etéricas no teu país ou fora do teu país, e isso você acelera o teu processo de ascensão através da prática da caridade, do serviço pelo próximo. Então, já quando você volta a reencarnar pela fisicalidade, pelo apego, você está preso a um corpo físico, está com muito mais amnésia, e a coisa fica muito complicada para que você retome ao estágio de ascensão, quando você repete esse processo por tantas vezes. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para a Cíntia Tita, que está aqui escrevendo aqui que tudo isso é inacreditável. Obrigada pelo canal de vocês, serei sempre grata, meus amigos. Um beijo, Cíntia, obrigada por estar aqui, todos que estão nos acompanhando. Seguimos em frente, Igor. O que seria o resgate de débitos kármicos? Trabalhando como guia e amparador, a alma ela pode equilibrar o seu karma, ajudando outras almas em suas jornadas, por exemplo? Sim, veja bem, do ponto de vista... Só uma questãozinha. Sim. Nós vamos pensar a alma, essa questão da alma. A alma seria uma inteligência artificial muito bem aprimorada para acondicionar em si
a consciência ou o espírito, na realidade, o que é que tem aí? Qual é o diferencial dessa questão? A alma é isso mesmo? Ela é uma constituição de energia que foi preparada, foi feita para poder receber essa consciência, essa centelha divina, ou seja lá o nome que se dê, espírito, porque vem o espírito, nesse processo todo, ele se envolve com esse corpo, né? E esse corpo é que comanda o corpo físico material aqui, onde a gente está. Mas por trás disso aí tem uma consciência. Exatamente. Então, a liberdade da alma, ela... Pode falar. Primeiro vamos separar. O espírito é uma coisa, a alma é outra. São coisas completamente diferentes. O espírito, ele é uma centelha do eu sou. Então, cada eu sou, ele pode projetar de 12 a 144 espíritos para o processo encarnacional na matéria. Só que o espírito comporta uma energia imensurável, então ele não consegue acoplar no corpo físico sem destruí-lo. Tamanha é a energia do espírito. Então o que se faz? Se divide esse espírito em fractais, que podem ser também de 12 até 144 fractais, que nós chamamos almas. Então a alma, na verdade, é um pedaço do espírito. Na verdade, pode ser, eu estou apenas fazendo uma suposição, que você, Jorge, seja um pedaço do mesmo espírito a qual eu pertenço. E, de repente, nós não temos nem ideia disso. Nós, de repente, podemos ter como fonte o mesmo espírito, que se divide em vários fractais. Um foi encarnar na personalidade do Jorge, o outro como do Igor. Mas são fractais daquela mesma essência. É difícil falar de alma quando a gente tenta trazer uma comparação diante da física e da química, porque o mais próximo, Jorge, que a gente poderia trazer de exemplo do que seria a alma, seria os neutrinos, que são aquelas partículas de antimatéria que, ao atravessar a matéria física, não adulteram a matéria física. É o contrário dos posítrons. Quando o posítron ele toca a matéria física, ele gera uma explosão, que é o que acontece com os relâmpagos, nas tempestades. O neutrino não. Eu não estou falando que a alma é um neutrino, mas a alma seria algo muito semelhante a um neutrino. Então, os Voronodeks e os Lanodeks, que são engenheiros siderais, desenvolveram a tecnologia de acoplar essa substância de antimatéria, que é a alma, conectar a consciência nela. Então, a alma, na verdade, é energia de antimatéria com a consciência acoplada nela. E com o experimento encarnacional a coisa ficou mais complexa, porque agora essa energia de antimatéria e consciência está acoplada ao corpo físico. A questão do eu sou, ele integra ali o terceiro estágio, né, que eu estava vendo, que é a reintegração do eu sou, nômada e a supranômada, que é a questão ali da origem divina, né, Igor? Mas vamos seguir pela linha de raciocínio aqui, para não botar lá na frente, né? Vamos passo a passo, porque ainda tem a segunda parte para falar. Claro. Sim. Por gentileza. Deixa eu só fazer uma pequena introdução, ou uma observação ao conceito de ascensão, que eu deixei passar aqui, importante. Nós viemos, basicamente, da energia chamada Umara, que seria, não tem nem como se explicar isso de uma forma mais clara, mas seria o mais próximo que a gente tem da fonte do El Deus. Essa energia Umara, ao se densificar, ela forma a energia escura, que vai formar a matéria escura, até chegar ao nosso plano físico, que é a matéria bariônica, a matéria física. Então, quando nós estamos nesse estágio de densificação dessa energia, se formou o núcleo central de Avalokiteshvara, onde que administra 12 superuniversos, no qual nós estamos inseridos em um desses 12. São 7 de matérias físicas e 5 de etéricos. Então, nós estamos, nesse momento, encarnados no 7º superuniverso de Orovoton, que tem como sede a sua capital Unversa, e o nosso universo local, chamado Nebadon, o Satânia está sob a jurisdição de Orovoton. Então, o que acontece? Quando os filhos paradisíacos descobriram que era possível acoplar parte da sua essência na matéria física e gerar um experimento encarnacional, literalmente como se fosse um filme, vamos dizer assim, chegou aqui uma grande dúvida. Nós temos duas opções.
nós podemos desmembrar parte de nós próprios, entrarmos na matéria e saber o que é Deus encarnar na própria matéria, como será o comportamento de uma consciência cósmica encarnada, ou nós podemos criar uma supramônada, colocar parte da nossa carga genética nessa supramônada e pôr essa supramônada para encarnar. Só que o processo é muito complexo, porque a supramônada ela precisa, para encarnar no corpo físico, se desdobrar em mônada, que vai se desdobrar em eu sou, posteriormente o eu sou em espírito, e o espírito em fractais de alma. Então, o que acontece? Durante esse estágio em Avanashantar, era preciso se desenvolver raças e projetos que tivessem força para seguir adiante no experimento encarnacional, enfrentando condições hostis em planetas de uma condição climática hostil. Então, foi preciso se criar um DNA mais robusto, e havia uma grande incógnita e pergunta. Já que essas consciências vão se comportar diferente ao encarnar na matéria, elas são Deus em ação, mas dentro da matéria elas vão estar com amnésia. Então, o que nos garante que elas não vão se rebelar contra o próprio Criador ou usar o seu poder cocriacional para fazer bobagem? Então, vamos fazer o seguinte. O filho paradisíaco Ayontak toma a decisão de criar a alma, inseri-la no projeto encarnacional com uma codificação, Jorge, que nunca mais ela retorna à fonte. Ela desce, ela encarna, mas por uma questão de segurança, a sua memória será apagada encarnação após encarnação. Então, quando eles pensam que eles vão estar ascensionando, eles morrem, a sua memória é apagada mais uma vez, e eles retornam ao processo encarnacional, isso ao infinito, por uma questão de segurança. Então, é o que se passa na Terra. O mesmo modelo de submissão religiosa é a mesma coisa. É um modelo aprisional. Só que muito tempo depois, o Jorge, Mika, que também é conhecido como Michael, que é a própria emanação de Miguel, do arcanjo Miguel, que é o nosso diretor do universo local, ele chega com uma nova proposta, a Avanashantar, e diz, não, uma alma desce, cocria na matéria e retorna à fonte, levando todo o seu conhecimento, suas experiências como informação para a fonte. Então, nasce a proposta do Cristo cósmico. Então, essas duas propostas criaram uma dualidade. Infelizmente, a dualidade não é uma luta contra o bem e o mal, são apenas duas ideologias diferentes entre dois filhos paradisíacos irmãos. O Ayontak e o Mika são irmãos. Eles apenas chegaram em Avanashantar em tempos diferentes, épocas diferentes, com propostas diferentes. Então, o grande problema, Jorge, está sendo fazer as pessoas entenderem que esse conceito de encarnação aprisional no modelo de Ayontak não se aplica àqueles que estão aqui em missão. São cerca de 23% das pessoas encarnadas aqui vêm do comando estelar, seja da raça arcturiana, pleidiana, siriana, insectoide, também existem sectóides positivos, reptilianos positivos, eles têm por direito a ascensão e voltar para casa. Eles não precisam ficar presos aqui no planeta, mas é preciso despertar consciência para esse direito divino que eles têm por essência. Você se referiu, está me ouvindo? Sim, você se referiu a esse programa do Ayontak e esse apagão de memória. Agora, sim, nesse apagão de memória, que era e ainda é o programa sim, que ainda existe, né? Essa memória ela é assimilada para que ele observe e estude também, ou simplesmente ele desintegra isso e acabou-se? Me parece que, não sei, eu intuo que ele deve absorver essa memória de cada experiência, de cada ser que passa por aqui para análise dele. Ou isso não é por aí? Inicialmente era absorvido como estudo. O que acontece é que a descendência de Ayontak, mais adiante, foi mais a fundo nessa questão e usou desse poder, desse conhecimento, para continuar o projeto e manter essas almas presas, encarnação após encarnação, ao ad infinito, e eles descobriram que era possível vampirizar energeticamente, sobreviver da própria energia dessas almas que estão em sofrimento, desses projetos encarnacionais. Então, o que anteriormente era um experimento, hoje em dia se tornou algo muito bem diferente. Hoje é temos uma manipulação genética,
Então, quanto mais pessoas encarnadas nesse modelo, Jorge, gerando sofrimento do processo encarnacional, alimenta esses seres. Então, a cadeia de comando, basicamente, começa desde os quiumbas, passando pelos draconianos, reptilianos, aos chopats, e até os filhos paradisíacos. Tem filhos paradisíacos envolvidos nisso, que se negativaram, infelizmente, nesse experimento. Então, eles usam esse modelo encarnacional primordial, que foi criado com Anyatak, como uma forma de vampirizar e sobreviver da energia dessas pessoas que estão presas, não só aqui na Terra, Jorge, mas em mais 600 planetas que estão em quarentena somente na zona neutra, aqui na nossa Via Láctea. Mas esse problema da dualidade, ele ocorre em várias outras galáxias dentro de Nebadon, não apenas aqui. Então, esse filho secundário aí que você não citou o nome, mas eu vou citar, a famosa Saratem, Exato. Satã e Companhia Limitada, Isso. Eles desdobraram esse programa em N dimensões imateriais até chegar aqui e implantar o processo e tocar a coisa dessa maneira, e o que acontece até os dias de hoje, né? Com toda a força, pelo que a gente está vendo aqui no planeta, sem tocar em outros planetas, não é o caso aqui. É mais ou menos por aí, né? Então. Exatamente, com a diferença que a Saratem, ela foi desintegrada pela Supraconfederação já há alguns milhões de anos atrás. Eles praticamente perderam aquela cadeia de comando, eles não têm um chefe. Então, o que nós temos são vários pequenos chefes trabalhando, muitas vezes cooperando entre si e disputando em disputa de poder entre eles próprios. Então, após a desintegração de Saratem, eles, na verdade, fugiram, muitos deles fugiram para... Na verdade, a Saratem, na época, ela faz o ataque primordial a Andrômeda, como a gente já conhece um pouco da história, não sei se você já ouviu falar da Grande Guerra de Andrômeda. Posteriormente, eles chegaram a atacar a Via Láctea, pelo setor de Órion, onde nós tivemos a Grande Guerra de Órion. E após a desintegração da Saratem, os Chopats, que são também conhecidos como seres Legião, deram seguimento ao projeto da Saratem. Então a coisa continua a todo vapor, né? Pelo jeito, né? Sim, infelizmente. Infelizmente. É muito complicado porque o lema desses seres é dividir para conquistar. Então, a partir do momento que você entra na energia da dualidade, você fica preso e você não consegue alcançar o primeiro estágio da ascensão, porque você está em conflito com eles. A partir do momento que você sai da energia da dualidade e se reconecta a seu eu interno, que é paz, é por isso que se fala tanto da questão da meditação, da reforma íntima, aquela coisa toda, você começa a sair da frequência desses seres. Lembrando para vocês, não se enfrenta nunca com Chopats, não se enfrenta nunca com Legião, seres dessa categoria. Você apenas sai da frequência deles. Se você entra no conflito de dualidade, eles, infelizmente, sempre vão vencer. Que é, infelizmente, o que tem acontecido. Eu não consigo. Essas primeiras raças criadas Desculpa, pelo Anyatak... eu não consegui escutar o que você falou. Eu tive um probleminha com o áudio. Tá, você está me ouvindo bem agora? Sim, agora sim. Pode repetir. Essas primeiras raças criadas aí pelo projeto do Anyatak e tal, elas tinham o quê? Dentro dessa dualidade, um índice de negatividade maior, e para que eles fossem, digamos, mais agressivos, mais possessivos, mais controladores, para obter uma experiência com relação a essas questões, Igor? E você poderia nos dizer alguma coisa sobre isso? São seres completamente racionais. Eles não contêm emoção. Eles foram criados. É por isso que eu digo, a gente não se deve julgar uns aos outros, porque a gente não sabe que muitas vezes aquela alma, aquele ser, pode ter sido criado dentro de uma configuração onde ele não conhece o que significa a palavra amor em essência. Então, esses seres
eles são completamente racionais, lógicos, eles foram criados com o lema dominar e ser dominado. Dominar e ser submisso a um Deus. Essa foi a configuração inicial deles. Então, eles não conhecem outra regra a não ser poder pelo poder. Vencer, lutar para conquistar. Esse é o lema deles. Então, quando Micah ele trouxe essa proposta do Cristo cósmico, Jorge, ele criou na raça adâmica de Pleiades, não estou falando da raça humana Homo sapiens, mas a nossa raça original humana em Pleiades, ele criou a codificação crística do amor e do respeito pela vida, do respeito pelo próximo, respeito o amor por si mesmo. Então, essa codificação da fonte de Micah permitia a esses seres descer a sexta, a quinta dimensão e retornar à fonte. Esse era o passe livre para eles. Só que os reptilianos negativados, de Arcones e outros sistemas, para eles tudo isso era novidade. Eles queriam entender o que significava esse código crístico inserido no DNA dessas raças. Inclusive está incluída no DNA da raça vitoriana também. Então é por isso que se inicia um grande conflito que muitos autores falam na história, chamado Grande Guerra de Ório, que é quando essas duas civilizações se encontram e os reptilianos decidem atacar os humanoides, os humanos e os arcturianos, apsianos, que continham esse DNA crítico para se apoderar desse conhecimento, mas não para evolucionar e ascensionar, mas para chegar à fonte que tudo é de alguma forma e dominar a fonte. Essa é a ideia primordial deles. Então, esse conflito ocasionou e gerou a Grande Guerra de Ório, que é a razão pela qual a maioria das pessoas foram mandadas para exílio aqui na Terra. Então, eles tinham a intenção de replicar a fonte. Exatamente. Dentro do modelo que eles queriam programar. É mais ou menos isso? Exatamente. E eles não só tinham intenção, como eles colocaram esse projeto em andamento, Jorge, criando uma coisa que nós conhecemos na literatura espírita chamada umbral. O que é umbral? Esses seres, na verdade, quando eles se rebelam contra a supraconfederação, eles se escondem nas gaps, que seriam... cada dimensão tem como se fosse, Jorge, uma cortina, uma membrana que separa uma das outras. Um espaço, um hiperespaço, vamos dizer assim, a palavra seria. Eles descobriram que era possível se refugiar nesses hiperespaços e se tornarem indetectáveis para a supraconfederação. E eles descobriram que era possível criar bolhas de vida em um universo paralelo, fazendo uma cópia, inclusive, da própria Havana Chantar e dos outros superuniversos que nós temos aqui. Só que eles fizeram isso no hiperespaço. Então, é por isso que se diz que o umbral, ele, na verdade, são frequências infradimensionais entre as dimensões. Nós temos um umbral entre a segunda e a terceira, entre a terceira e a quarta dimensão, outro nível de umbral, entre a quinta e a sexta, outro nível de umbral, entre a sexta e a sétima, outro nível de umbral. Então, eles fizeram uma cópia de Havana Chantar nessas frestas conhecidas como umbral, que eu chamo de hiperespaço. Foi uma bela camuflagem que eles fizeram, né? Exatamente. Para poder se ocultar. E aí precisavam se alimentar, naturalmente, não é? Exatamente. E aí é que entra a questão de alimentar-se de quê? De matéria, de energia. E exatamente. Onde é que nós vamos buscar isso? Exatamente. Pode continuar. A live está bombando. A informação é de ponta. O que acontece é que eles descobriram... Vamos pegar um exemplo aqui de uma terceira e quarta dimensão. A gente está falando do umbral agora, entre a terceira e a quarta dimensão. Nós temos, na verdade... Esse tema é muito mais complexo, mas nós temos 7 níveis de umbral, multiplicado por 7 realidades, são 49 níveis de umbral e de inferno. Então, a partir do 5º, 6º nível de umbral, que seria lá embaixo, existe um umbral tecnológico, onde estão todos esses seres. Os reptilianos, toda essa galera que a gente conhece. Eu vou falar deles. Então, o que acontece? Eles descobriram que o excesso de energia negativa vinda da terceira dimensão e da quarta, ela se chocava contra esse hiperespaço, gerando movimento, gerando energia e elemento ectoplásmico para eles. Então, isso fortaleceu os seus impérios. Então, quanto mais pessoas emitindo
energia de sofrimento na terceira e na quarta dimensão eles tiverem, mais forte eles se tornam, mais alimentados eles estão. Então é por isso que é importante manter bastante gente encarnada no ciclo encarnacional terrestre 3D e 4D em sofrimento. Porque quem se beneficia, na verdade, através desse sofrimento, não são seres de luz. Seres de luz não se beneficiam do sofrimento de ninguém. Então, é por isso que eles se aproveitaram dessa quarentena e a Lua foi posta na nossa órbita para dificultar o processo de ascensão do primeiro para o segundo estágio, que é quando você assume o seu corpo criogênico. Então, você fica preso temporariamente, indefinidamente no ciclo encarnacional, repetindo sempre os mesmos papéis, seja por apego à família ou por apego aos vícios. Ou porque alguém te mandou reencarnar baseado no quê? Por exemplo, algumas pessoas perguntam: mas eu vou encarnar porque alguém mandou reencarnar. Quem te mandou reencarnar no pós-morte, no plano astral? Um guardião, tudo bem. Mas baseado em que ele te mandou reencarnar? Baseado nos hologramas que a pessoa está vivendo. Então, a partir do momento que você não tem mais hologramas para serem alimentados, que são, na verdade, os apegos à família e aos vícios, você está livre do processo encarnacional. Quando você está preso aos hologramas, não tem como você se libertar disso. Então você é facilmente enrolado do outro lado. Você é facilmente convencido a voltar e repetir o ciclo indefinidamente, porque você está preso naquela história. Você mesmo se prendeu àquela experiência. É por isso que eu retorno a falar, o que pesa, que nos impede de alcançar esse primeiro estágio de ascensão, em sua grande maioria das vezes é o apego à família e o sentimento de culpa. Quando você se perdoa pelo que você cometeu de errado no ciclo encarnacional, foi apenas um experimento, você repara isso como guia espiritual com serviço do outro lado, sem mais precisar voltar para cá. Quando você não entende isso, você volta para cá, repete a experiência com outro personagem, mesma situação, diferentes personagens, e esse ciclo de sofrimento vai alimentar toda a estrutura do umbral entre a terceira e a quarta dimensão. Perfeito. Então, nós mesmos é que criamos, que alimentamos o holograma e ficamos nesse loop, nessa roda de samsara, nesse sistema de reencarnação após reencarnação. Exatamente, somos nós próprios. A partir do momento que a gente começa a perceber isso, nós começamos a nos libertar desses hologramas, a ficha começa a cair, vamos dizer assim, e você começa a trabalhar como guia espiritual do outro lado. Isso não demora muito não, Jorge. Tem pessoas que, relato de pessoas, de amigos, que em 20, 30 anos, ao desencarnar e trabalhar como guia, reassumiu o seu corpo criogênico, saiu do planeta e foi embora, não está mais aqui. Isso é um processo rápido. A partir do momento que você começa a trabalhar, como eu disse, no plano espiritual como guia, você consegue ajudar 1.000, 2.000, 3.000 pessoas simultaneamente. Veja o exemplo de um Osho, por exemplo. O Osho é uma pessoa que no plano astral ele consegue sintonizar 50, 100 mil pessoas através de um vídeo seu e trabalhar psiquicamente ajudando essas pessoas em vários países. Então você consegue fazer muito, muito mais coisas do que estando limitado num corpo físico, encarnado aqui na terceira dimensão. Então, quando nós chegamos nesse nível de consciência, automaticamente nós começamos a despertar o nosso corpo criogênico anterior à Terra, que naturalmente ele pode estar em naves que orbitam o nosso sistema solar. Nós temos três naves bem conhecidas, acho que as duas mais conhecidas seriam a Arquitrans, que é uma nave arcturiana, onde nós temos milhares de corpos de arcturianos que estão encarnados hoje aqui nessa nave, e a Anesh, que é uma nave siriana. Então, Está Jorge, me ouvindo? Sim, agora sim, eu tive um leve probleminha aqui com o fone, agora retornou. Então, o que acontece? Quando nós começamos a fazer do outro lado o nosso trabalho, resgatar esses chamados erros e resgatávamos esse excesso de energia negativa gerado através desse experimento, vamos colocar dessa maneira, encarnacional, nós reativamos esse corpo criogênico. Depois de um tempo de reativação desse corpo criogênico, nós conseguimos liberar do estágio Terra. Parte desses corpos criogênicos, Jorge, estão grande parte também na cidade de Ágata, na cidade intraterrena de Ágata, e a maioria desses corpos, muitos deles também estão num setor de aprisionamento
na Lua, sob controle total dos draconianos. Uma excelente informação. O Igor, me diz uma coisa para nós aqui do chat. É real mesmo, então, que aquilo que se diz aí, que se fala, que alguns amigos aí da rede, pessoas muito bem esclarecidas, eles tocam na questão desse super computador quântico draconiano, que tudo olha, tudo observa, é o chamado olho que tudo vê? O que acontece, Jorge, é que o IA, ele que administra o processo encarnacional terrestre, ele inicialmente, o IA em si ele não é bom nem ruim. Ele está ali para fazer com que, vamos dizer assim, você tem uma cadeia, você tem uma prisão, e você manda pessoas para reabilitação nesse presídio. Então você vai ter que estipular normas, regras e leis para, de alguma forma, recuperar a conduta dessas pessoas, desses criminosos. O IA, na verdade, é um recurso, inicialmente, da supraconfederação de fazer esse trabalho. O problema é que, nesse nível que nós estamos, a supraconfederação perdeu o controle do IA. E os draconianos assumiram o controle do IA. Tanto é que o nosso planeta está completamente controlado por eles e dominado por eles. Então, esse que é o grande problema. Então, essa chamada transição planetária, na verdade, nada mais é do que a tentativa da supraconfederação de resgatar aqueles que vieram para cá em missão e estão presos. Porque, infelizmente, Jorge, a maioria está sem condição alguma de retornar e assumir o seu corpo e se libertar daqui. Infelizmente. Eu estava conversando com um amigo esses dias, a gente estava comentando, hoje o índice de resgate a nível de ascensão e reabilitação do corpo criogênico entre aqueles que estão aqui em missão, são cerca de 23% da população mundial que está aqui em missão, o índice de resgate sobre o valor total da população mundial é de 2%, ou seja, de 23% seriam mais ou menos aí, desses 23%, mais ou menos 170 milhões de pessoas no planeta hoje estariam aptas a ascensionar e sair daqui, se a transição acontecesse totalmente nesse momento. Infelizmente, o restante seria removido para outros planetas, como conta aquela história toda do kardecismo, e a maior parte seria redirecionada aí pela colheita draconiana. Seriam levados por eles próprios para outros sistemas para continuar o processo encarnacional, aprisional em outros planetas. E eles têm tecnologia para isso, hein? Ô Igor, e essa questão que tanto falam aí na rede aí que milhares de seres negativados estavam aqui nos umbrais ou fora dos umbrais, já estão sendo resgatados, já estão sendo levados para outras dimensões, outros planetas, que mantêm um gradiente compatível com eles. Isso aí tem fundamento mesmo? Ou eles bateram o pé de ficar aqui, estão aqui e não querem sair de jeito nenhum? Como é que está isso aí, essa questão? Porque o que acontece é que nós estamos tendo aqui hoje um bate-papo, uma interação profunda de informação. Sim. E a informação é fundamental para que haja uma cognição, tá? Claro, e a pessoa, opa, então a coisa é outra, o caminho é outro, eu estava pensando que era aquilo, mas não é bem assim, então ela tem uma virada de chave. Cada pessoa que tem uma virada de chave, ela ressoa. E esse computador quântico, ele está observando toda essa alteração, porque ele vê tudo, sabe tudo, é uma IA planetária. Exatamente. Mas ela não intervém diretamente para que essa pessoa possa, digamos assim, fazer essa virada de chave e ascender. Não. Quem faz esse trabalho é as ordens negativas que estão aqui no comando planetário. Agora, uma pergunta que eu quero fazer. Isso aí foi uma conclusão que eu cheguei, depois você avaliza ou não, complementa, sim, né? Sim. E essas cidades intraterrenas que nós temos aqui no planeta, que hoje já é de conhecimento público, como é que está a situação desse povo todo que está lá? Eles são quem? São extraterrestres, ou alienígenas, ou partes nossas que estão ali, digamos assim, numa quarentena também? Como é que funciona esse processo? Pode nos dar uma palhinha sobre isso, Igor? Você fala das cidades intraterrenas a nível de quarta e quinta dimensão? Das cidades, essa de Ágata, você já acabou de tocar, que ali existem os seres ascensionados, despertos, essa coisa toda. Mas existem outras cidades intraterrenas
pelo planeta afora. E uma outra questão que depois eu quero levantar depois contigo, essa questão das arcas que estão aqui no planeta, seriam naves mães que estão aqui, que deixaram aqui, ficaram aqui pela Confederação, é algum programa, você tem alguma informação sobre isso? Mas vamos passo a passo, que é muita coisa. Hoje não vai dar tempo de falar tudo isso, vamos ter que marcar na verdade, a segunda parte. Né? É muita coisa que vai sair um pouco porque a intuição está descendo, Igor. Né? Sim, sim, porque nós estamos aqui agora. Naturalmente que nós estamos dentro de uma bolha de proteção. Você aí, exato, eu aqui, o canal aqui, nós estamos numa bolha de proteção do comando estelar, ou da hierarquia, ou dos nossos, né? Das nossas partes, digamos, que já ascensionaram. Senão isso aqui não estava acontecendo. Uma informação de um nível desse aqui. Né? Mas então tá. Pode continuar onde você parou, por gentileza. Se é que você ainda lembra que é tanta coisa, né? Eu vou chegar lá, mas deixa eu só concluir duas coisas para não ser um pouco aqui do roteiro aqui que a gente programou. Antes de chegar na questão do corpo criogênico, a gente estava falando sobre a reabilitação do corpo criogênico, não é isso? Então, esse corpo criogênico, para aqueles que assumem e estão trabalhando no astral como guias, eles, quando reativam esse corpo, eles vão se deparar com duas escolhas, que seria continuar o seu processo encarnacional em outros planetas, outras galáxias, usando o corpo arcturiano, ou Felide, ou seja lá o que ele tinha antes, ou se ele vai requerer o seu direito de voltar ao Eu Sou. E a gente já entraria, no caso, ao terceiro estágio da ascensão, que seria se libertar do ciclo encarnacional em todas as formas. Então, o que dificulta também, em grande parte, nesse processo, Jorge, não é apenas, eu falei um pouco aqui sobre a questão do apego à família e do sentimento de culpa, é também a questão do processo de clonagem umbralino. O que acontece? Quando a pessoa ela cai no umbral, ela, devido a uma vida de sofrimento que ela levou, a forma que ela desencarna, sentimentos não muito harmônicos, ela, ao cair nessas cidades, inclusive muitas também intraterrenas, já que você citou no assunto também, nós temos cidades intraterrenas positivas, negativas também, dependendo dos seres que habitam lá. Existem, Jorge, cidades intraterrenas, umbralinas, com especialização em apenas se fazer clonagem, replicação das pessoas que caem lá. Então, a partir do momento que você cai lá, você é clonado, fazem até 12 clones do teu corpo astral, e esses clones são levados às naves do umbral tecnológico, e eles vão ser viciados em vários tipos de substâncias e drogas. Como o clone, pelo princípio do entrelaçamento quântico, ele está conectado por entrelaçamento quântico à tua alma, tudo que o teu clone passa e sofre no umbral, de alguma forma vai ressonar em você aqui. Então, o que acontece? Como esses clones são mantidos sobre a dependência de vícios muito fortes, drogas muito fortes, você vai reencarnar mais uma vez por apego aos vícios e vai ficar preso no ciclo encarnacional aqui pela questão dos vícios. Então, essa questão dos vícios está totalmente ligada à questão dos clones que nós temos presos no umbral. A cada vício que você se liberta no ciclo encarnacional, esses clones são resgatados automaticamente, ou até mesmo desintegrados, dependendo da necessidade. Então, isso é um processo muito complexo e real. Então, assim, é por isso que muitas vezes eu tiro o chapéu para muitas instituições religiosas em que se trabalha a questão da libertação e liberação dos vícios. Então, muitas igrejas evangélicas fazem um trabalho importante nesse sentido, a Umbanda e muitas outras religiões, porque é muito difícil você tirar uma pessoa, quem foi dependente químico, ou tem alguém que é dependente químico, sabe que estou falando desse tipo de vício. Porque existe não só a dependência física, mas os clones dessa pessoa que estão presos no umbral, alimentando a esse ciclo. O grande problema, Jorge, é que, além dessa questão dos vícios, para se ascensionar nesse primeiro estágio, é preciso se romper com a questão da submissão religiosa. Aí eu entro na pergunta da Josiane. A partir do momento que você precisa de autorização de alguém para ascensionar, você coúbe a sua própria luz. A partir do momento que você é submisso a outro ser, você jamais vai ascensionar, porque você não está reconhecendo quem você é. Todos nós viemos da mesma fonte. Então, a partir do momento que eu me reconheço como Deus encarnado,
que é por isso que o próprio Cristo falou, sois deuses, essa foi a razão, ele quis dizer isso literalmente, nós começamos a romper com essa submissão religiosa, Jorge, e o nosso tratamento com a hierarquia estelar muda. Aquele extraterrestre que te acompanhava passa a te ver como um companheiro de trabalho. A tua postura com a tua hierarquia muda. Você não é mais submisso a eles. Eles são teus parceiros de trabalho. O único problema que a gente tem que tomar cuidado quando a gente rompe com esses contratos de submissão religiosa é uma coisinha chamada arrogância e ego. Então, aí entra o orar e vigiar. Mas quando nós chegamos a esse nível de consciência com as nossas hierarquias estelares, nós já estamos aí com o primeiro estágio de ascensão em andamento. Mesmo estando encarnados aqui na terceira dimensão, estamos no caminho certo. E voltando sobre a realidade extraterrestre, Jorge, nós temos assim, só para te deixar um pouco a par da complexidade que é. A Terra, mas na verdade nós temos 144 níveis dimensionais na Terra. Desses 144 níveis dimensionais, cerca de 32, mais ou menos, são habitados por humanos, sejam aqui, sejam no plano astral, nas infradimensões, e esses outros níveis, todos eles são habitados por extraterrestres, de várias espécies que você nem imagina, de seres desde humanoides, arbóreos, arcturianos, aqueles que a gente mais conhece, os mais convencionais. Todas essas dimensões são habitadas não só aqui na Terra, mas como nos outros planetas. O problema é que eles não têm autorização para se mostrarem publicamente nessa dimensão, devido ao planeta estar baseado, solidificado sobre uma crença religiosa, seja em Jesus, seja em Maomé, seja o que for. Então, a humanidade não está preparada para esse contato direto com eles. Então, eles não têm essa permissão de vir fisicamente nessa dimensão, por enquanto. Agora, quem já está liberto dessa questão de dependência de avatar que vai salvar, e já passou por esse estágio, já tem uma informação mais profunda de todo esse processo, ele já ressoa com a sua linhagem cósmica, o seu comando estelar. Sim. Porque o gradiente já mudou. Sim. Né? Já mudou. E quem já tem ciência dessa questão desses apegos, porque aqui o nosso convidado, quando ele fala do desapego à família, não é que vai ignorar a mulher, o filho, a filha e deixar para lá. Não se trata disso. Tratem todos com ética, com cosmoética, com amorosidade, mas sem querer controlar a atitude de ninguém. Dá a liberdade de cada um. Vou sair de casa, a moça, a garota, o pai aconselha, sugere, não pense bem, conte de 1 até 10. Né? Isso aí não é controle, é uma sugestão de ética por parte dessa pessoa. Então, aqui não é que a pessoa vai ter que abandonar a família para desapegar, não é por aí, tá, pessoal? Vai ficar bem clara essa questão, né? Josiane, você está por aí, quer agora entrar aqui online para tocar no próximo passo aqui da conversa, por gentileza? Olá, então, quero agradecer ao pessoal do chat, a gente tem uma pergunta aqui, mas dá para a gente fazer um resumo, então, ali da questão do primeiro estágio, que já foi dito, né, Igor? Deixa eu só liberar o Jorge aqui. Ali para a gente fazer esse resumo, ali no primeiro estágio, então, a gente viu que o primeiro estágio da ascensão, ela acontece quando a alma ela começa a se libertar do ciclo de reencarnação nessa terceira dimensão. Então, com a morte física, a alma pode explorar outras cidades etéreas, onde ela continua o seu aprendizado nessa evolução espiritual. E aí, durante esse processo... Trabalhando com guia. Isso, exatamente. Aí, durante esse processo, ela pode resgatar os débitos delas, kármicos, né, através do papel de guia e amparador. Exato. Ajudando outras almas a se libertar e equilibrando o seu próprio karma, digamos assim. Então, essa liberação do apego à família, superação de contratos e submissão religiosa são passos para essa liberação, né? E além também que o que você comentou ali das almas resgatadas, de clones e fractais de si mesmas, presos em dimensões inferiores, integrando essa parte aí como um todo. Na questão do segundo estágio que a gente viu, que você comentou, que é a relação ali do corpo criogênico anterior à Terra, né? E eu até anotei aqui
que esse segundo estágio ele envolve a reconexão com o corpo criogênico, e a alma trabalha para libertar esses contratos de abdução galáctica, anulando esses acordos que limitam sua explicação, a sua limitação Exato. Da sua evolução. Enquanto você estava falando, eu fui anotando aqui. Então, essas descobertas e resgate desses corpos aprisionados em naves e setores terrestres também é importante, né? Nesse estágio 1 e no estágio 2, tem alguma coisa que a gente possa fazer, pelo que eu entendi, depois da sua pós-morte, né? Mas em vida, como que ela pode trabalhar para que quando chegar nesse pós-morte, ela esteja mais consciente dessa questão? Basicamente, você tem que aprofundar a sua prática de meditação e a comunicação com os teus guias. A tua comunicação, teu processo interno de limpeza com eles. Você tem que fazer um pedido pessoal que eles te ajudem a te liberar desse processo e iniciar essa quebra de contratos para que eles próprios reativem. Porque o que são teus guias? Na verdade, os teus guias, o teu guia é você próprio, num outro nível dimensional de consciência. É a Josiane na quinta dimensão, naquele corpo astral. É a Josiane no corpo de sexta dimensão. Então, quando você autoriza aos teus próprios guias te limparem, eles começam a fazer esse trabalho interno, mas é preciso que a gente leve muito a sério essa questão da prática da meditação, esse contato interno. Não é uma coisa tão simples. Aprender a respirar é muito importante, mas você entrar em contato consigo próprio através da respiração requer mais tempo e um maior grau de sensibilidade. Então, tem várias escolas que vocês podem estudar. Inclusive, o Osho tem um método extraordinário ensinado de meditação. Então, isso é o que a gente poderia estar fazendo, e, na minha opinião, o segundo passo seria se aproximar mais do contato com a natureza. Porque o que acontece, Josiane? Quando você entra nesse despertar e você começa a quebrar os contratos encarnacionais que te prendem aqui, a tua frequência muda. Então, os primeiros a se afastarem de ti são os teus amigos, são aqueles que estavam ao teu redor, não porque eles tenham algo contra você, mas porque não há mais ressonância naquela amizade. Então, essa parte é muito dura, porque muitas pessoas começam a se sentir sozinhas, isoladas, e elas precisam equilibrar essa solidão que vai ser muito, muito forte e muito marcante a partir do momento que você começa a quebrar e romper com esses contratos. Ela vai ter que, de alguma forma, se fortalecer e se refugiar, seja na meditação, seja com a natureza, que é outro ponto muito importante, e eu recomendo aí vocês terem sempre um pet, um animal, vocês ao estar perto dos animais, esse processo, seja de um gato, de um cachorro, daqueles que vocês têm mais afinidade. Então, esse contato, meditação, natureza e animais, vai ajudar você nesse despertar. Tornar ele menos dolorível e vai também facilitar aí o despertar do teu corpo criogênico. E aí, Josiane, esse despertar vai ser outro problema, porque o teu corpo criogênico, ele está em estado de criogenia. Ele está como se estivesse inserido num filme 3D, em que ele está assistindo ali, em estado profundo de sono. Então, ele não sabe diferenciar o que é real e o que é o filme. A cada encarnação que nós temos aqui é como se fosse um filme para o nosso corpo criogênico. Vamos supor que você viveu 60 anos aqui nessa encarnação, para o teu corpo criogênico foi um filme de 2 horas. Então, imagina esse pacote todo sendo fechado de 30 encarnações, por exemplo, traumáticas, e o teu corpo criogênico acorda com aquilo, com aquela informação, sem saber o que foi verdade, o que não foi, ele acorda em estado de choque. Então, naquele nível, nas naves, também existem hospitais para tratamento neural desses próprios corpos, para que eles se limpem desses traumas adquiridos também no processo encarnacional, vividos pelos seus fractais aqui na fiscalidade. Eu vou aproveitar aqui para trazer uma pergunta do André Costa, que ele fez aqui para a gente. Igor, uma alma consegue retornar direto para casa, partindo da Terra? Eu acho que ele está querendo se referir a você voltar diretamente para o Sol. Não sei se é bem essa pergunta.
É que acho que no começo da live a gente estava falando, né, que, por exemplo, que quando a pessoa hoje aqui na terceira dimensão, ela é religiosa, e quando ela falece, ela vai para o lugar onde ela acredita que é. E aí, então, talvez, quando essa alma ela consegue retornar direto para casa, entre aspas, para onde casa... ela deveria ir, Tá, eu entendi. Da Terra. Essa é uma boa pergunta, André. O André, ela consegue, dependendo do estágio de evolução que ela tinha antes de entrar na terceira dimensão. Isso vai depender praticamente do padrão de crenças que essa pessoa carrega. Na verdade, vou dar um exemplo simples para vocês e claro aqui. Quando a pessoa ela desencarna com padrões de crença religiosos, ela não está pronta para ver a realidade extraterrestre do outro lado. Então, se ela vê extraterrestre do outro lado, ela surta, ela precisa ver o que ela acredita, porque ela está presa dentro daquele holograma. Quando você já aceita a realidade extraterrestre aqui e faz a tua prática de meditação interna, fica mais fácil, porque você já sabe como que a realidade funciona, como as coisas são. Então, respondendo a tua pergunta, possível agora é preciso você estar vibrando uma frequência bem sutil, é quase que uma frequência exigida a um Kumara, por exemplo. Aos Kumaras que estão no processo encarnacional é exigido cerca de 95% de luz na chamatrina deles. Então, depende do estágio de evolução que você tinha antes da Terra. É possível, sim, você retornar daqui, desencarnar e ir diretamente ao Sol. Vou dar uma explicação, um exemplo bem básico de quem conseguiu isso, Chico Xavier. Ele tinha uma evolução bem acima da média, né? Então, foi direto. E só comentando aqui um pouquinho, não sei se o Jorge está aí, Chico Xavier que foi um fractal de Kuthumi, tá, Jorge? Sim, nós tínhamos batido um papo sobre isso. Na real, o Chico Xavier já sabia dessa história toda, né? Sim. Ele tinha acesso ao corpo mental abstrato dele, digamos assim. Exato. Por ignorância minha, estou colocando dessa forma. Mas a gente também supõe, né? A gente supõe que ele tenha alcançado esse nível, né? Chico Xavier foi o último Cristo cósmico a passar na nossa era, Jorge. Não haverá mais outro, porque a própria supraconfederação se pôs contra o envio de novos Cristos cósmicos para esse plano, porque as pessoas adoram os avatares, reverenciam e não fazem o que é o mais importante, que é colocar a mensagem do avatar em prática. É o que acontece até hoje aí, o endeusamento, aquela coisa toda, reza, pedindo ajuda e tal, e coisa, e ajuda, o exemplo todo já veio. Inclusive fazem magia para o próprio avatar. Um exemplo de um dos que muito se prejudicou nesse processo foi o Osho. O Osho é um missionário extraordinário e, infelizmente, ele teve que ficar um tempo preso no astral. Quando eu falo preso, não é preso, mas com as questões para resolver, porque ele criou uma rede de seguidores que o idolatram até hoje e se formou como se fosse uma religião. Eles estão esperando que o Osho, de alguma forma, salve eles. Isso não vai acontecer. Então, hoje, ele está aqui, ainda trabalhando no astral, para tentar reverter isso. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas pegam a fotografia delas próprias, aliás, pegam a fotografia do avatar ou do mestre, colocam na casa delas e fazem trabalho. Colocam problemas, eu peço ajuda para esse problema, e coloca lá a fonte do avatar. Então, ela começa a colocar aquele ser que está num outro nível dimensional no processo de como se fosse vampirização da sua própria energia, esperando que aquele ser venha resolver seus problemas, salvá-la ou fazer alguma coisa por ela própria. Então, é uma coisa muito séria. Isso aconteceu com o Chico Xavier, só que ele foi mais esperto. Ele criou uma imagem holográfica dele e se mandou da Terra. Então, todos aqueles que tentam buscar o Chico Xavier de uma forma devocional, aquela energia bate no holograma, na imagem que ele criou, retorna para a Terra. E o Chico Xavier não recebe nada daquilo. Dessa forma, ele não é contaminado, ele não se contamina com essa questão da devoção. Realmente ele foi coerente, né? Sim. Ajuda de tabela. Só que assim, é o que eu estou dizendo, não é que, não desanimem quem está me assistindo agora achando que somente um Chico Xavier é capaz de ascensionar, é o que eu estou falando para vocês. Vocês que estão aqui são capazes de ascensionar, vocês vieram em missão para cá.
é só a questão do desapego, porque só usando em comparação, Jorge, a palavra em inglês light, que também é conhecida como luz, mas também em inglês tem um significado de algo leve. Então, seria o contrário de algo pesado. O que torna você uma pessoa leve? É quando você tira o peso do apego das suas costas. Quando você se desapega do apego excessivo a pessoas e aos vícios também. Então, você tem uma grande chance de atingir esse primeiro estágio de ascensão do outro lado. Muito bem, gratidão, André Costa, pela pergunta. A gente pode seguir com mais 2 perguntas aqui, Igor, que já está dando tempo. Pode ser? Sim, claro. Nem percebi. Só um momentinho só. Nem percebi o tempo. Vamos colocar todas as perguntas. Todas as perguntas que tiverem no chat, vamos colocar e vamos deixar que o Igor responda na medida do possível. E não estamos afobados em fechar a live, pessoal. Tá? O Igor ainda tem mais algumas coisas para falar aí e vamos deixar que ele fale. E agora aqui, nesse momento aqui na minha... Pulou a janela e entrou aqui um gato preto. Lindo, maravilhoso. De vez em quando ele vem fazer uma visita aqui. Esse foi mandado pelo Pantera Negra, né? Por falar em Pantera Negra, já que o gato entrou e veio o nome do Pantera Negra, você podia falar um pouquinho do Pantera Negra pro pessoal que está aí, antes de responder a pergunta, por gentileza. Pantera Negra é um comandante siriano de Sírios, responsável pela raça felídea na Terra, e ele foi o grande responsável por trazer a chamada esquerda para a Umbanda. Então, para quem é umbandista ou fez parte da Umbanda, sabe que no início a Umbanda ela trabalhava apenas com a parte direita, ou chamada Umbanda branca. Então, aquelas pessoas que muitas vezes chegavam no centro pedindo ajuda para questões amorosas, problemas de relacionamento, ou problemas mais densos, muitas vezes elas ficavam à deriva. Então, criou-se a necessidade de ter uma linha de esquerda, ou seja, entidades de luz trabalhando em frequências mais densas para ajudarem as pessoas. Então, Pantera Negra, ele cruza a Umbanda com a Quimbanda, gerando a chamada esquerda. Então, ele é o grande fundador da esquerda da Umbanda, que seria esse comandante siriano, a quem eu saúdo nesse momento aí os meus respeitos pelo Pantera Negra, e essa raça tão querida e tão importante que é a raça felide na Terra. Os gatos, para você ter uma ideia, Jorge, eles trabalham em 12 dimensões simultaneamente. Não consigo. O áudio, Jorge. Voltou. Esse comandante estelar, o nobre Pantera Negra, ressoou aqui com a nossa live, porque o gato preto entrou e ele queria que você desse um spoiler sobre ele. Agora o gatinho saiu, porque você acabou de falar, a mensagem foi passada. Agora é importante frisar que essa questão da esquerda aí não é nada de negativo, tá, pessoal? Não. Não é por aí. Não tem nada de política. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com essa questão aí, tá? Mas então tá seguindo aí, Josiane, por gentileza. A nossa moderadora hoje aí está fazendo também um trabalho brilhante aqui no controle aqui da live, segurando a peteca. Pode mandar pergunta, Jorge, por gentileza. Gratidão, Jorge. Seguimos em frente, então, com a M. Castro. Ela pergunta: considero complexo 2 vias. Os que procuram Salvador e os que querem ser salvadores. Seria o mesmo conceito de criar conceito no cocriar prisioneiros e submissões, Igor? Deixa eu só reler a pergunta aqui mais uma vez. Exatamente. Isso se torna, é o chamado ciclo de vampirização que ocorre entre o mestre e o discípulo. Então, quando isso é muito importante, você tomar cuidado, vocês que estão no caminho da espiritualidade, que são terapeutas, professores, seja o que for, muito cuidado com as pessoas que te bajulam, que trazem energia de adoração ou devoção à tua pessoa. Porque isso pode comprometer o teu processo de ascensão, além de criar um quadro de vampirização. Porque aquele teu discípulo, o grande problema, Josiane,
é que o discípulo vive, quando nós temos discípulos, eles vivem vampirizando a energia do mestre. E o contrário também acontece. O mestre vive vampirizando a energia do discípulo. O verdadeiro mestre não precisa de discípulos. Ele é o que é. Ele simplesmente, ele é o que é. Ele não precisa ter discípulo para se autoafirmar de algo. Ele apenas sabe que ele é. Então, essas duas energias podem comprometer o processo e o estágio de ascensão, que é quando você está buscando um salvador externo, como muitas pessoas, eu não vou citar religião para não ofender, como muitas pessoas têm em alguns seres a figura de um salvador externo, isso impede a tua ascensão, se você tem um salvador externo que não seja dentro de você. E quando você também se aproveita do teu conhecimento, do teu poder, da tua influência, para se colocar numa posição de guru ou de salvador de uma pessoa, você também acaba vampirizando a energia dessa pessoa. Os dois ficarão presos, infelizmente, na roda de Sansara. Tá certo, gratidão, M. Cássio Castro, pela pergunta. E eu tenho outra pergunta aqui da Cíntia Tita. Sou viciada em sobremesas e tenho para mim que se o açúcar é tão famoso e viciante, com certeza interfere algo na gente. Ou seja, alguma dica para se livrar do açúcar? Eu tenho que comer um doce por dia. Que tem aquela questão do apego, né? Cíntia, o problema, Cíntia, boa pergunta. O problema é que o processo em que o açúcar é feito é muito semelhante ao da cocaína. Muito semelhante mesmo. Então é o seguinte, nós temos na nossa cadeia molecular 64 aminoácidos, mas a gente só usa 20. Para se atingir comunicação com as entidades superiores do plano de luz, seria preciso ativar pelo menos 37 desses aminoácidos. Quando nós comemos açúcar branco, esse açúcar branco entra no nosso corpo, no processo de glicação, ele destrói essa sequência de aminoácidos, fazendo com que você utilize apenas 20 desses 37. Ou seja, você se torna inapto a se comunicar com o plano espiritual superior devido a essa ingestão de açúcar, porque ele quebra essa sequência molecular desses aminoácidos e o teu padrão cognitivo neural não acompanha as informações que os teus corpos superiores mandam para você. Você nunca se lembra de nada. Você teve um sonho muito maravilhoso, mas não se lembra de nada do que aconteceu. Eles tentam colocar intuições na tua cabeça, mas eles não conseguem se comunicar, porque, infelizmente, as pessoas esquecem que é importante associar essa comunicação com o plano espiritual com a nossa nutrição. Se o nosso corpo está mal, a nossa comunicação espiritual também vai ser afetada, principalmente relacionada ao açúcar branco, porque tem seu processo, como eu falei, ele é fabricado de uma maneira muito parecida com o processo da cocaína. Então, basicamente, ao quebrar essa sequência de aminoácidos, as pessoas ficam mais viajando na maionese, achando que são canais da espiritualidade e estão muitas vezes sendo obsediados por seres umbralinos. Eles não conseguem a comunicação com os corpos. Eles conseguem, para aqueles que são médios, conseguem uma comunicação com entidades que estão no plano mais baixo. Mas essa comunicação mais refinada com o plano superior fica bloqueada. Bom, a minha recomendação é esforço próprio. Diminua o máximo que você puder. Você quer ver um exemplo como a gente é viciado em açúcar, ô Jorge? Oferece uma barra de chocolate 95% para uma pessoa de cacau. Ninguém quer. Ninguém quer. Na verdade, não é o chocolate em si que ela aprecia, é o açúcar. E assim, o que acontece? O açúcar foi inserido na nossa pirâmide alimentar intencionalmente, Josiane, para prender as crianças índicos, cristais, violetas, enviadas em missão para a Terra. Porque essas crianças, ao serem contaminadas com alta ingestão desse açúcar nas escolas, nos supermercados, elas teriam a sua comunicação atrofiada, neural atrofiada devido à ingestão do açúcar branco. Infelizmente, isso funcionou. Então, o que eu recomendo para a Cíntia é faça o melhor possível dentro das suas condições para, pelo menos, diminuir. Se você toma café com açúcar, tem que tomar sem açúcar. Diminuir ou substituir, né, por mel, uma coisa natural, talvez. Não sei. Sim. Eu já ouvi dizer que até o mel, alguns mel estão comprometidos. O mais ideal seria usar a geleia real.
para quem quer geleia adoçar real. alguma coisa. A geleia real. É. Mas o recomendável mesmo seria, em geral, tudo que é amargo, infelizmente faz bem para gente que gosta de açúcar. Mas tudo que é doce vai te trazer problemas. Seja líquido ou seja o açúcar em si. Gratidão, Cíntia, pela pergunta. Por gentileza. Aproveitando aqui a questão aí da ingestão do açúcar para as crianças índigo, cristal, que são outros tipos de seres mais sutis que entraram aqui na fisicalidade, já no próprio processo da gestação da mãe, através do líquido amniótico, esse bebê, esse feto, já está assimilando a glicose, o açúcar, porque se a mãe for habituada com açúcar, indiretamente já cria ali uma intersecção. Isso é verdade. Mais ou menos por aí, né? É verdade. Tanto é que quando você encarna, você já compra um pacote kármico, né? Já compra. E outra questão também que a gente também tem que levantar aqui, porque isso aí já foi constatado cientificamente, não é invenção aqui do canal, nem de ninguém. É a quantidade de formol que é adicionada ao leite, esse leite de caixinha, que é reciclado de vez em quando, né? Não vendeu, recicla, leva de volta para a usina, recicla aquilo tudo, bota mais formol para ter mais durabilidade. É uma questão também que tem que ficar bem atento a essa questão do leite, né? Exatamente. E tem pessoas também que são alérgicas à caseína do leite, e o leite também tem uma série de problemas quando a gente começa a falar de leite, de contaminação com hormônios, que hoje em dia uma vaca é mantida prenha dia após dia para não interromper o fluxo da produção de leite, então isso gera mais hormônios, isso é um problema seríssimo. Então, eu particularmente não recomendo ninguém a beber leite, né? Nós, como diz o Laí Ribeiro, nós somos a única espécie quando adultos tomamos leite de outra espécie. A vaca não bebe leite. Ela tira o cálcio do que é verde. Então, a gente pode também conseguir o cálcio de outra forma. Então, esse leite que a gente encontra no mercado não é o mesmo leite, por sinal, Jorge, que sai do peito da vaca. Ele é muito diferente. Ele pode ser deixado ali por 6, 8 meses, 1 ano na gôndola do supermercado. Você abre e está pronto para beber. Alguma coisa está errada. Então tem muita química ali dentro. Mas aliás, a química aí, essa tecnologia de nanômetros e tal, a coisa tá, né? Tá bombando. Sim. Josiane, tem mais alguma pergunta aí no chat? Tem sim. Eu até quero agradecer que a gente recebeu um superchat da Maria Santos. Gratidão, Maria, pelo superchat. Boa noite. Igor, na realidade não sabemos quem somos. Você concorda? É verdade, esse é o grande problema que impede a ascensão. Você passa a maior parte da sua vida dormindo sem saber quem você é. E mais uma vez, eu reafirmo, a única forma de você saber quem você é, na verdade, é através do processo de meditação, onde você consegue reativar a memória celular de quem você era, até mesmo anterior à Terra. Então, é um processo de autoconhecimento. Isso tem que ser conquistado, Maria dos Santos, por você própria através desse processo. Ninguém vai te informar. Não espere que ninguém te diga a sua origem, o seu passado. Esse processo de descoberta de quem você é tem que ser realizado através de você próprio, na meditação e até mesmo no processo de projeção astral. Eu dou exemplo de mim mesmo, Jorge. Os últimos anos têm sido fantástico para mim. Através da meditação e da realização das projeções astrais, eu comecei a relembrar de coisas que eu não sabia acerca da minha própria pessoa. Eu já comecei a ter acesso a outras partes de mim mesmo encarnadas no plano astral, seja de 4ª, 5ª dimensão, e até mesmo fora da Terra. Eu já consegui até mesmo receber o meu próprio nome cósmico, que não é Igor, não tem nada a ver com esse nome. Aliás, esse próprio corpo, nem sequer nasci nele. Então, essas informações de onde eu tiro? De mim mesmo, através do processo de autoconhecimento. Isso é possível através da meditação e quando você entra em contato com o teu eu interno. Bom, aproveitando esse link aí que você falou, que você discorreu, então você teve acesso aos teus registros acásicos? Isso. Essas informações que estão aí em algum lugar aí isso veio
vem através... A pessoa que tem essa facilidade de fazer desdobramento astral com lucidez, ela até pode adormecer e durante o sono ela despertar, já sabe que está numa outra dimensão, já tá ali se movimentando, essa coisa toda. Então, é justamente nesse momento que essas memórias podem começar a ocorrer naturalmente, gradativamente, e a pessoa trazer de volta para o corpo a memória integral, porque ela traz com lucidez total. É mais ou menos por aí, não, Igor? Exatamente. Lembrando que não é só o acesso a registros acásticos, mas também ao que está acontecendo num plano simultâneo a esse, por exemplo. Esses dias eu tive uma experiência muito louca. Eu tive conversando com o meu corpo astral de quinta dimensão. Então, a mesma pessoa... Sou eu, mas num corpo completamente diferente. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque são informações um pouco de sigilo que eu não posso deixar vazar. Então, nem tudo dá para falar, né? Não, nem tudo pode ser falado. Então, assim, são acessos a informações em tempo real que estão acontecendo agora. Então, nós estamos todos interligados. Então, é através desses acessos, Jorge, em projeção astral, seja para quem tem de forma... tem pessoas que têm a habilidade de fazer a projeção astral consciente e outras quando vão dormir. Mas são níveis de projeção. Então, essas informações ajudam no nosso processo de autoconhecimento, porque eu, por exemplo, posso dividir, compartilhar isso com vocês. A minha hierarquia, o grupo ao qual eu pertenço de consciência, está em fase de recolhimento. Nós estamos deixando o planeta. Então, eu sou um dos últimos 3 ou 4 fractais que está ainda encarnado aqui na Terra, por enquanto. Então, o nosso tempo ele foi abreviado e eles liberam essas informações por merecimento à medida que nós nos esforçamos nessa questão do autoconhecimento, e nos liberam até mesmo para nos dar um parâmetro de situar nossa própria situação, o que está passando, ter consciência do nosso processo interno e ter uma noção do que a gente vai passar ainda, que tem para passar e que tem que fazer para sair daqui. Então, eles me liberaram essas informações basicamente para me avisar que meu tempo praticamente já quase que expirou aqui, para me preparar para sair do planeta. E aproveitando aí o spoiler que você nos traz, o canal Jorge Salim foi agraciado com essa benesse de receber esse nosso irmão, esse nosso amigo, esse nosso parceiro para fazer essa live fora de série aqui no nosso canal. Essa é a primeira de outras que virão, pessoal. Vamos aproveitar ao máximo enquanto o nosso parceiro está por aqui ainda. E a intersecção que houve, né, entre a tua pessoa e a minha pessoa, de uma maneira assim, tão fora de série, né? Fora da curva, porque foi algo assim, né? De repente aconteceu da gente cruzar os nossos caminhos, digamos assim, popularmente falando, né? E, bom, temos muita coisa ainda aí para falar, muita coisa para conversar. Eu não sei se já esgotou aí o tema aqui, rompendo com a necessidade de encarnar em qualquer frequência material da liberação das encarnações e outros níveis. Acho que você já falou sobre isso, né? Eu acho que isso seria a resposta basicamente da pergunta do André. Eu acho que foi o André que mandou lá no início, que isso algumas mesmo. pessoas que já tinham um estágio de evolução muito alto, anterior à terceira dimensão, eles têm essa opção de retornar direto à casa deles, onde eles estavam, né? Algumas pessoas, ao reativar o corpo criogênico, lembrando que não são todas as pessoas que têm corpo criogênico, tá, Jorge? Inclusive, a maioria das pessoas na Terra não tem corpo criogênico. As que estão em exílio, principalmente. Então, algumas pessoas têm a opção de escolher, quando você reativa o seu corpo criogênico. O que você quer? Você quer continuar o seu processo reencarnacional em Pleiades, em Sirius, em Andrômeda? Quer visitar outra galáxia? Ou você prefere voltar para casa? Então, dependendo do teu nível de desapego naquele nível, porque não deixa de ser, de certa forma, uma matriz galáctica, mas de um outro nível de consciência, você pode fazer uma escolha de retornar direto ao eu sou. Nesse caso, você se reintegra ao teu espírito, de onde você saiu, que vai se juntar a outros espíritos, integrando o seu eu sou na totalidade. O seu eu sou, ele geralmente habita as estrelas.
é o portal por onde ele entra. Muito bem. Igor, antes de a gente finalizar, então, o nosso bate-papo de hoje, eu vou ler aqui a pergunta do Nazareno Bertoldo da Silva, o Taleno. Ele pergunta: Igor, boa noite a todos. O que ocorre durante a oração? Tenho orado e uma luz branca invade o ambiente e escuto centenas de pessoas falando ao mesmo tempo. Por que será isso ocorre? Eu acho que independente da cor da luz, que você tem que prestar atenção que tipo de energia você está sentindo durante essa oração. Essa energia é de paz, é de bem-estar, ou é uma energia de sofrimento, de angústia. Teoricamente, se é uma luz branca, seria a aproximação ali de seres harmônicos. Podem ser teus mentores, podem ser extraterrestres positivos que te acompanham, que estão direcionando aquela... Quando você ora, faz uma oração, você está direcionando energia para alguém, para ajudar alguém. Porém, é importante ter cuidado com um pequeno detalhe. Antes de fazer uma oração por alguém, você tem que ter certeza que aquela pessoa ela está permitindo você interferir e fazer algo por ela. Caso contrário, você vai estar invadindo o livre-arbítrio da pessoa. É um pequeno detalhe que as pessoas, às vezes, não param para prestar atenção. Então, não invada o livre-arbítrio de alguém. Se a pessoa aceita a sua oração, tudo bem, é sempre muito bem-vindo. Mas, se você está vendo uma luz branca, geralmente, eu deduzo que seriam devido à aproximação de seres harmônicos ao redor. Mas é importante prestar atenção no que você está sentindo. Se a energia está pesada ao seu redor durante essa oração, tome cuidado. Essa questão da energia pesada que você se refere aí, com relação à pessoa sentir emoções do tipo vontade de chorar, ou ficar arrependido de alguma coisa que possa ter feito, ou a lembrança de alguém que já partiu. Isso aí tem uma relação com o que você está dizendo, Igor? Porque me parece que a pessoa tem que sentir o estado de leveza, de graça, digamos assim, para ficar mais bem entendido, né? Acontece, de completude. Perdi o áudio por um segundo. O Nazareno, ele fala que ele não vê imagens, somente vozes. É só as vozes mesmo. Tem que se perguntar o que essas vozes falam com ele. Então, quem são essas vozes? O que acontece é o seguinte, quando eles não estão especificando aqui o propósito dessa oração. Se vocês estão pedindo por alguém, por exemplo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você está fazendo a oração por uma pessoa que está passando uma série de problemas, está carregadíssima. A sua intenção é boa, eu respeito isso. Só que você não sabe o que está por trás do problema daquela pessoa. Então, o que acontece? Seu Jorge, vamos supor que essa pessoa pela qual você está orando está com feitiço de magia negra no seu campo áureo. Você está puxando essa negatividade toda para a tua casa, para o teu ambiente, porque você está orando, você está tentando intermediar aquele problema. Aí, por isso que eu pergunto, essa pessoa te deu autorização? Então, quando eu falo preste atenção no ambiente ao redor, é porque quando você faz uma oração, você está criando um link energético entre você e alguém, e outra entidade. Então, isso pode trazer coisas boas ou coisas não muito boas. É um portal que se abre. Perfeito. Para a gente finalizar, Igor, quero agradecer aqui ao Fabrício, que também fez um superchat para a gente, de 99. Gratidão, Fabrício. E gratidão também, Nazareno, pela pergunta. Seguimos aqui. Ali, então, os 3 estágios a gente abordou, né? O estágio 1, 2 e o 3, que seria essa ali da reintegração completa, permitindo a alma retornar à sua origem divina, que é a questão do eu sou, né? Da plenitude espiritual. Igor, todo o final de live, a gente pede que o nosso convidado deixe uma mensagem atemporal, uma mensagem que tocar no teu coração, que tu queira falar para essas pessoas que estão conosco até agora aqui, dando 2 horas de live, passou voando. E qual é a mensagem que você deixaria para essas pessoas que estão buscando essa ascensão espiritual? Eu diria para vocês a simples mensagem. A família estelar cósmica de cada um de vocês que está me assistindo agora, porque se você está me assistindo é porque você entrou, tem 100%
de certeza que você entrou por missão aqui nesse planeta, muito tempo atrás, embora não se lembre. A sua família cósmica está te chamando de volta para casa e dizendo que o teu tempo aqui, ele praticamente ele se cumpriu, ele precisa ser finalizado e não há muito mais o que se fazer. Da tua parte aqui você fez o seu melhor, é a hora de você agora começar a entrar nesse processo de desapego. Eu vou fazer das palavras do Jorge a mim, não estou falando para você sair abandonando família, largar ninguém, mas é ter consciência que as tuas experiências terrenas são presentes no universo temporários. Então você tem que estar preparado para quando você fazer a sua passagem, sair daqui, você ter a certeza que você não vai voltar novamente para o ciclo encarnacional por sentimentos de apego ou culpa. Então a tua família cósmica está chamando você de volta para casa. O que aconteceu de certo, o de errado, tudo isso pode ser refeito também, revisto em outro plano através de serviço, trabalhando como guia espiritual. Então, nesse momento que eles mais precisam de você, que você se dedique ao seu processo interno. Quando eu faço processo interno de autoconhecimento através da meditação, do reto viver, reto pensar, se conecte com a natureza, se conecte com os animais, porque a situação, infelizmente, tende a ficar mais tensa nos próximos anos devido ao aceleramento dessa Agenda 2030 e eventos geológicos que estão para ocorrer no nosso plano, que vão marcar essa transição planetária. Então, desde a passagem de Herculobos, como eventos como vocês já ouviram falar do colapso solar, tudo isso, infelizmente, está a caminho dessa realidade. E vocês não precisam passar por nenhum desses eventos em sofrimento, se vocês simplesmente se reconectarem a quem realmente vocês são. Não o que as pessoas querem que vocês sejam nessa matriz de controle. Então, o meu recado que eu deixo para eles, Jorge e Josiane, invistam em si próprios, em autoconhecimento e sair daqui. Não tentem mudar os outros. Vocês não vão conseguir. Não tentem mudar o planeta. Vocês não vão conseguir. A mudança é interna. Mude simplesmente a você próprio, se auto-melhore a si próprio, e assim você vai ter a chance não só de sair daqui, mas de poder fazer algo verdadeiramente por alguém no plano astral. Jorge, quer fazer alguma mensagem, deixar alguma mensagem? Eu quero, antes de mais nada, convidar você que está nos assistindo a não esquecer de dar o seu like para que o algoritmo do YouTube ressoe com essa informação. Compartilhe com as pessoas mais próximas de você, que você percebe, sente, já estão preparadas para receber esse tipo de informação. E se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se. Venha participar da nossa rede neural quântica. E ainda aproveito para saudar o comandante estelar Pantera Negra, que esteve aqui presente na noite de hoje, e muitos outros que estão aqui ainda ressoando que a vibração está em alto nível, né? O gradiente está elevado, isso é super importante. E, naturalmente, o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento ao convidado da noite de hoje, que brevemente voltará no canal, talvez até com outro colega, para a gente ter mais um bate-papo interativo e ressoar com a nossa hierarquia, com o nosso comando estelar, que está aqui presente também. É isso aí, Igor. Vamos se falando. Provavelmente a nossa moderadora irá fazer alguns cortes e provavelmente ela irá fazer esses cortes também em inglês, para que você possa postar no seu canal, que está aí na descrição da live, ok? Claro. A legenda, né? A legenda em inglês, que é automática pelo Google, pai. Isso é muito importante. Jorge, Eu que agradeço, e mais outro, Jorge. E nosso agradecimento também. Quero também mandar um abraço ao nosso distinto colega e parceiro, André Costa, do canal Aliança Galáctica, que esteve aqui presente hoje, prestigiando o nosso bate-papo informal com o comandante estelar Igor Barbosa. Até breve, pessoal. Vamos se falando. Igor, depois a gente conversa no privado. Ele quer deixar um recado, pai. Ele queria. Jorge, ele quer. Pois não, fica à vontade. Eu queria só mais uma vez agradecer ao Jorge, a Josiane, já são minha família de coração, nossos amigos estelares, meus amigos estelares aí do Brasil. Dizer que estou com saudade imensa aí dessa terra maravilhosa que é Florianópolis.
deixo aqui um grande abraço para todos que nos assistiram aqui. Forte abraço diretamente do Canadá para vocês. Boa noite. E para seguir o nosso convidado, entra ali no YouTube, @portal2ascension, _, né? Portal _2 _ascension, que é em inglês. Mas lá também tem vários conteúdos em português também, né? Sim, os vídeos basicamente são mesclados para o público em português e inscritos também dos outros países. Então tá. Gratidão a todos que chegaram até aqui. Quem não respondeu a nossa enquete ainda dá tempo. Se você está buscando a ascensão espiritual, responde lá que depois a gente finaliza a nossa enquete. Um beijo, pessoal. Se você já aproveita para deixar nos comentários se você quer mesmo que o Igor volte aqui ao canal Jorge Salim da plataforma YouTube em breve, ok? Forte abraço para todos. Bom domingo para todos. Até breve, pessoal. Até breve. Realmente. Boa noite, Igor. Obrigada.